Olá a todos. O vídeo de hoje se intitula Jesus, o Mestre dos Mestres. Prestem bem atenção. Bom, a imagem do Cristo Redentor para lembrar o nosso Mestre. As fontes usadas por mim são pesquisa Google, que é muito útil, né? Uma carta de Públio Lentulus enviada a César, imperador romano, falando sobre Jesus. Né? Públio Lentulus é o mesmo espírito de Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier. E os livros indispensáveis, quem não leu precisa ler, Há 2000 anos, A Caminho da Luz, os dois escritos por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier, e o Livro dos Espíritos, que é um livro indispensável. Segundo Públio Lentulus, né, que era um político, então observava a opinião dos hebreus, a opinião da época era que Jesus era um homem de grandes virtudes, era o profeta da verdade. Olha que bonito, profeta da verdade. Pensem nisso. Jesus era um homem muito belo no aspecto. Cabelos e barba da cor da amêndoa bem madura. Ele possuía majestade no rosto e, tudo isso segundo o que escreveu Públio Lentulus, aqueles que o veem o amam ou temem. Amam por quê? Porque ele era muito doce, muito bom. E temem porque ninguém conseguia encará-lo e mentir. Né? Ele representava e representa a verdade. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, que é de rara beleza. A beleza verdadeira, a beleza material é um reflexo da beleza espiritual. Essa é a verdadeira beleza. E tanto Jesus quanto sua mãe Maria possuíam essa beleza. Ele sabe, segundo o relato de Públio Lentulus, a César, ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Cuidado, que há pessoas que agem assim. Nós somos muito diferentes de Jesus. Jesus era um espírito puro. Nós estamos em um dos planetas mais atrasados do universo. Precisamos estudar. Temos que aprender muito ainda. Não se ouviram jamais conselhos como os dele. Quem falava isso eram os hebreus, o povo que vivia com Jesus. Personalidade inconfundível e única. Essa era a opinião tanto dos hebreus quanto dos romanos também. Jesus possuía um sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. E um trecho que eu coloquei a respeito de Públio Lentulus. Quando ele estava falando com Jesus, ele que era um homem duro, orgulhoso, lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes havia chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva molhada. Quem já não chorou? Eu já chorei também. Então não sejamos duros e firmes quando é preciso, às vezes é.
Mas quando for para chorar, para mostrarmos a sensibilidade, a emotividade, que seja mostrado. Isso é bom. E também faz parte da descrição de Jesus, mas agora do livro A Caminho da Luz, esses trechos. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. No universo há muitos espíritos puros. Jesus é o que conhecemos porque ele é responsável pelo nosso planeta, mas ele não governa sozinho. Existem espíritos puros que auxiliam Jesus. Essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes no curso dos milênios. Vamos ver quais são. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. A Terra ainda não existia, ela ia se formar. Então, desde aquela época, até muito antes, Jesus já era um espírito puro. Então, imaginem a evolução desse espírito. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Né? Então, a segunda vez, os espíritos puros se reuniram para a vinda de Jesus. E muitas pessoas, vou falar diferente, poucas pessoas reconhecem a evolução desse espírito, a verdade ensinada por ele nos evangelhos. Então reflitam que um espírito puro, ele sabe o que diz, ele sabe o que ensina. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus entregaria o código da fraternidade e do amor. Outro trecho para se refletir muito. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Essa é uma questão já do livro dos Espíritos, questão 624. O verdadeiro profeta, que muitos querem ser profetas e se dizem profetas, mas o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e, olha o e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E quem é o mentiroso? É aquele que tem palavras bonitas, mas os atos não correspondem às palavras. Isso não é para refletir em relação aos outros apenas, principalmente em relação a nós mesmos. E a questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Resposta curta. Então ninguém pode falar que não sabe o que fazer. Sabe sim. Muitas vezes não quer fazer, né? Porque não corresponde aos seus interesses personalistas, interesses particulares. Mas sabe, está tudo no Evangelho. O Evangelho é uma regra de conduta. Jesus, há muito tempo, é um espírito puro. Espírito puro diz apenas a verdade. E a verdade não depende de tempo nem espaço. A verdade foi, é e sempre será a verdade. Então Jesus, como espírito puro, trouxe o Evangelho àquela época e o Evangelho serve até hoje. Nós só teremos outros ensinamentos
quando tivermos aprendido o Evangelho. E não aprendemos ainda. Então, o Evangelho, repito, é uma regra de conduta a ser seguida em todas as situações da vida. O que dizer então da opinião de alguns que afirmam estarem os ensinamentos de Jesus ultrapassados? Dizem que os ensinamentos valeram apenas para a época de Jesus, que hoje precisamos de outros ensinamentos. Pergunto, quais são esses ensinamentos revolucionários? Respondam aqueles que quiserem. Sem dúvida alguma, não sabem o que dizem. Quem diz que Jesus está ultrapassado, né? Não sabem o que dizem. Estão sendo falsos profetas e pregando conceitos prejudiciais em vez de auxiliar, estão atrapalhando o progresso. Tomara que este erro seja fruto apenas da ignorância, porque se for erro consciente, haverá muito a pagar depois. Muitas e muitas pessoas, né, fazem o errado pensando que estão fazendo certo. Mas nós já estamos numa evolução que é possível refletir e saber se estamos errando ou acertando. Então, reflitam. Jesus sabia muito bem o que ensinava e exemplificava. Devemos tê-lo como modelo sempre para orientar nossas ações, decisões e pensamentos. Não vamos cair no erro de achar que o Evangelho é coisa antiga. Erro é pensar isso. O Evangelho é sim e sempre vai ser uma regra de conduta. Jesus é o governador do planeta Terra e um espírito apenas chega a esta condição pelo merecimento quanto ao equilíbrio entre progresso intelectual e moral. Sejamos mais inteligentes e sensatos. O Evangelho é sim uma regra de conduta. De tanto eu repetir, todo mundo vai guardar. Eu guardei por causa disso. Tanta repetição. E falar novamente dos grupos, né? Os dois primeiros foram os dois primeiros grupos que eu criei. Os segundos, né? Aliás, os segundos não, o terceiro e o quarto, né? Tem o mesmo conteúdo, mas são grupos, como vocês estão vendo, Unidade Arapongas, Paraná. A finalidade é criar outras unidades, pessoas de boa vontade que queiram ajudar na divulgação da doutrina. Espero o contato das pessoas de boa vontade. Obrigado mais uma vez.